E hoje o título da mensagem é o poder da gratidão. Você sabia que a gratidão tem um poder maravilhoso sobre as nossas vidas? Então abra a sua Bíblia comigo em Efésios 5, 15 ao 20. A gente geralmente lê na revista atualizada, né, Luizinho? Bora? Diz assim: versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, como vocês vão viver, não como necios, ou tolos, ou ignorantes, ou sem conhecimento, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades, sabendo viver, como dizem os amigos meus, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, loucos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há confusão, dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre, não é algumas vezes, não é só quando as coisas vão bem, mas sempre, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora eu vou ler para você na versão que eu gosto muito, que é a mensagem, que é mais, vamos dizer assim, uma linguagem mais contemporânea, tá? Para a gente poder ampliar um pouquinho o nosso entendimento nela. Efésios 5, 15. É um pouquinho diferente, mas você vai gostar como eu gosto. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade, cantem hinos, não músicas de boteco, cantem música que brota do coração para Jesus, cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Feche os teus olhos. Vamos orar para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a luz da sua palavra. Paizinho, muito obrigado por cada irmão e cada irmã que, assim como Maria, deixou todas as atividades para sentar e ouvir a mensagem, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Vem falar conosco de maneira clara, que possamos
compreender a revelação dos valores e princípios do reino dos céus, e hoje em especial sobre o poder da gratidão sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos instrua, nos ensine, nos inspire e nos mova pelo Espírito Santo a termos como estilo de vida sermos homens e mulheres de corações agradecidos a Deus, que haja o render graças sobre os nossos corações de uma maneira que atrairá os céus sobre a terra, como diz o salmista: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Que Deus se revele, que Deus se manifeste, que a presença de Deus esteja no nosso meio hoje, e que o Senhor, por graça e misericórdia, nos conceda em Cristo o melhor final de ano da nossa vida, com a nossa família, junto da Tua presença, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e essa é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Nós presenciamos os noticiários no final do mês de novembro algo que é uma cultura dos americanos. Às vezes o brasileiro fica meio assim, né? Esse negócio de americano não é muito a minha praia, eu sou brasileiro, eu também sou brasileiro, também sou tupiniquim. Mas, eu não sei se você sabe, quem colonizou a América foram os ingleses, a Inglaterra. E quando lá chegaram, eles tinham um sonho de construir uma nova nação, aonde eles teriam a palavra de Deus como a sua Constituição. Eles teriam a Bíblia como manual de vida, de cultura, de educação, de saúde, de segurança. E eles procuram fazer isso até hoje. Ah, mas perderam muita coisa, pastor. Não estou aqui para ajudar e nem para condenar. E de fato, eles implantaram essa cultura, tanto é que até hoje predomina, não de uma forma religiosa, né? Mas como a gente costuma dizer, quando o pessoal pergunta: qual é a tua religião? Eu costumo dizer que eu não tenho religião, eu tenho relacionamento com Deus através de Jesus. Mas, comumente, a gente fala que a gente é cristão, a gente é evangélico por acreditar no Evangelho de Cristo. E lá, predominantemente, eles são evangélicos, ou seja, eles creem na Bíblia, eles trazem como princípios, independente se tem pessoas que não creem e eles respeitam, mas eles trazem a Bíblia para dentro das suas leis, eles trazem a Bíblia para dentro das escolas, eles trazem a Bíblia para dentro dos seus cultos, eles trazem a Bíblia para dentro das suas casas. E óbvio que vai ter consequências sobre isso, porque Deus fala que quando nós cremos e praticamos a sua palavra, nós nos tornamos bem-sucedidos em tudo aquilo que a gente faz. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, as coisas funcionam. Eu queria até fazer uma dinâmica, o pessoal está perguntando por que eu estava amassando bolinha. Cadê o carioca? Chama o carioca para me ajudar. Ô carioca! Fica arrebatado, está te segurando. Vem cá, queria saber do que ia fazer com a bolinha. Dá uma bolinha para cada um aí. Não é para acertar o pastor, tá? Até acabar as bolinhas tu vai dando. Então o pessoal que está mais fácil, pode começar lá. Não pode ser daqui, começa daqui e vai distribuindo para o pessoal. A massa bem para ficar bem pesada. Quero ver quem é bom de mira. O pessoal que está aqui mais na frente vai ter mais chance de acertar.
Deu certinho? Faltou o Vini e o Luizinho mais lá de fora lá, eles não conseguiram chegar até aqui. O pessoal lá de trás já não vai chegar. Eu quero que vocês tentem acertar a cestinha. Pode? Pode, 1, 2, 3 e já, pode dar. É, ué. Mas é tadinho. Vai, Rodrigo, capricha. Olha. A pastora já jogou 3 aqui da frente para você. Ninguém acertou, faltou. Mas você falou para tentar, para jogar. Pode, joga. Aí. Quase. Ninguém acertou. Sempre tem o mais competidor, né? Pastor, que brincadeira é essa? Vamos supor que essa cestinha aqui seja Deus. Imagina isso aqui é Deus. E a bolinha é a nossa vida. São os nossos sonhos, nossos desejos, nosso propósito. E geralmente quando a gente está mais distante daqui da frente, você teve que botar mais força. Você se esforçou para jogar a bolinha e tentar acertar o alvo, não foi? E coincidentemente ninguém acertou. Porque geralmente a gente quer viver esse tipo de relacionamento com Deus. A gente está distante e se esforça para tentar fazer as coisas, para acertar o alvo, para viver o propósito e tudo mais. Mas não é mais fácil se eu estiver perto dele? Bota para nós, Luizinho, Tiago 4:8. Se eu estiver aqui pertinho, ó, não tem erro, não precisa nem fazer força, só fazer assim. Ó, filma aí, pastor. Sexta. Só o pastor Guto acertou. 3 pontos aí. Mas por que eu acertei? Porque eu estou colado, eu estou próximo de Jesus. E olha o que fala Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus. Outras versões vai dizer: aproxime-se de Deus, e Ele se chegará a vós, Ele vai se aproximar de vocês. Então, não adianta a gente querer ficar tentando, achando quantas vezes, ai, mas eu acho, a gente está jogando a bolinha, não acerta o. Eu acho, porque quem está achando está procurando ainda. Eu acho. Mas nós que somos cristãos, temos Cristo no centro da nossa existência, do nosso ser, é Ele que é suficiente para nós. Então, eu acho muito legal quando a gente busca o autoconhecimento. Isso faz parte, precisa se conhecer. Mas antes de eu me conhecer, eu preciso conhecer quem me criou. Então, antes do autoconhecimento, eu preciso do conhecimento do alto. Diga para a pessoa que está. Antes do autoconhecimento, você precisa do conhecimento do alto. Isso é conhecimento de Deus. A nossa identidade está em Deus. Espiritualmente nós somos imagem e semelhança de Jesus. Não é o que você vê no espelho, é o que a gente não vê. Está dentro de nós. É o caráter, são as características de Deus por meio do Espírito Santo de Deus. E desde cedo, da colonização dos ingleses para criar essa nova pátria, que é os Estados Unidos da América, até hoje eles têm um feriado mais importante, que é o Thanksgiving Day, que é o dia de ações de graça.
E isso quem instituiu para eles foi lá atrás, 1863, através do presidente Abraham Lincoln, que estabeleceu oficialmente o Dia da Ação de Graças como feriado nacional, e eles comemoram isso até os dias de hoje. Eles param tudo, geralmente na quarta-feira do mês de novembro, geralmente cai entre o dia 21 e 28 de novembro, aonde eles vão orar, eles vão louvar, eles vão fazer uma mesa, eles vão trazer família, amigos, vão dizer, nós vamos lembrar, nós vamos trazer à memória os feitos de Deus nas nossas vidas. Nós vamos lembrar quem é Deus sobre a nossa família, nós vamos lembrar quem é Deus sobre a nossa nação, nós vamos lembrar quem é Deus sobre a vida dos nossos filhos. Eles passam aquele dia agradecendo a Deus pelo trabalho, pela saúde, pela família, pelos valores. Por que no Brasil não tem esse dia de ação de graças? Estava pensando que o Halloween, a galera copiou, né? A ação de graças. É verdade, exatamente. E você sabia que eles comemoram o Halloween bem na data da Reforma Protestante? Para tentar, ofuscar a lembrança da reforma da palavra de Deus na vida do povo. Dizer, não. Então, o inimigo, ele é muito astuto. E nós precisamos, de fato, estar debaixo dessa orientação que Paulo trouxe para os nossos irmãos e para nós nos dias de hoje. Nós não podemos ser insensatos, tolos, nécios, ignorantes, indiferentes. O que ele está dizendo aqui é que nós precisamos viver com bom senso. E ter bom senso diante de tudo aquilo que é a nossa vida e a nossa existência. Se nós tivermos um pouquinho de humildade, nós teremos sim um coração agradecido a Deus. Sem Deus não tem vida, gente. Por isso que Jesus falou em João 15: sem mim nada podeis fazer. Só que às vezes as pessoas se esquecem de Deus. Geralmente, quando é que as pessoas se esquecem de Deus e deixam Deus para trás? Quando elas vivem tudo que elas pediram para Deus. E quando ela está no buraco, está no fundo do poço, ela vai buscar Deus. Foi Deus, estou quebrado, estou ferrado, Deus me ajuda. Deus falou, não, estou aqui para te ajudar, vamos lá. Aí Deus te tira lá de baixo, coloca lá em cima. Aí quando está lá em cima, eu cheguei aqui, eu. Tanto é que hoje em dia tem gente que não vive o Evangelho, vive o eu-Evangelho. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade, não a tua. Então, você quer conhecer uma pessoa de fato, o caráter dela, dê poder para ela. Você vai conhecer ela. E é engraçado que hoje a gente vive uma cultura tão superficial que as pessoas querem fama e sucesso, mas elas não querem ser conhecida. Ela não quer relacionamento. Ela quer vida solitária. E na igreja não existe vida solitária. Na igreja existe comunhão, existe mesa. Por isso que Jesus sempre atraía a gente para ele. Geralmente quando ele estava sozinho, quando ele estava em oração, no secreto dele. Mas fora isso, ele estava com a galera. Às vezes não estava com 70, estava com 12. E quando estava com 12, estava com 13, que era Pedro, Tiago e João. E tinha um que era mais folgado ainda, que era João, que inclinava a cabeça no peito de Jesus. Então Jesus quase nunca estava sozinho. Por isso que Paulo faz a leitura e enxerga e entendeu que nós somos como um corpo. Não vê cabeça andando sozinha, não vê dedo andando sozinho, não vê uma perna andando sozinha. Se eu tirar um dedo aqui da minha mão, o que vai acontecer com ela?
o meu dedo. Vai morrer, vai apodrecer, né? Agora, se estiver ligado no meu corpo, vai ter vida, vai ter movimento. É por isso que o salmista vai dizer no capítulo 133: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em como. Pastor, não gosta. Eu conheço algumas pessoas que, quando eu falo para abraçar aqui na igreja, ela já me olha feio. Não sei se teve algum trauma, alguma coisa que está lá impossibilitando ela de dar um abraço, de receber um abraço. Não é bom? Tem pessoas que às vezes nem lembram a mensagem que o pastor Guto ensinou naquele culto, mas ela vai lembrar do abraço que ela precisava tanto. Quando ela chegou aqui, ela recebeu um abraço na igreja. Aquilo trouxe conforto, trouxe acolhimento, trouxe tudo que ela precisava. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui para nós: aprendam a viver com bom senso, aprendam a viver tendo um coração agradecido a Deus. Não foi o que ele falou no versículo 20? Bota para nós o verso 20 de novo, Luiz, Efésios 5. Nessa versão dá até a entender que é dando sempre graças por tudo. Troca o corpo em graças em tudo. Acho que não vai dizer: graças a Deus eu perdi o emprego. Não vai dizer isso. Mas vai dizer assim: apesar de ter perdido o emprego, eu dou graças a Deus porque eu sei que Ele não vai deixar faltar nada para mim, que Ele vai me abrir uma porta de emprego nova. É diferente ou não é? É não ser doido, é não ser fanático, é não ser ignorante, é ter bom senso. E nós precisamos de bom senso, gente. A gente precisa ser sábio. Paulo falou que você precisa ser sábio, aproveitar a vida, saber viver. Tem gente que até hoje tem preconceito com surfista, porque na década de 70 e 80 todo surfista era vagabundo e maconheiro. Aí hoje nós somos campeão olímpico, hoje nós temos os melhores surfistas do mundo, hoje nós temos um circuito que é profissional brasileiro, que é o melhor de todas as nações. Nós temos alguns da elite do surf mundial que são brasileiros, que são milionários. Nós somos milionários. E aí vai dizer que os caras são o quê? Maconheiro, drogado, vagabundo? Não, eles trabalham, eles fazem business. A vida deles hoje gira milhões. Agora imagina se tu é pastor e surfista. Preconceito todo. Eu já sofri bullying. Pastor. E aí, pastor, como é que tá a praia? Mas o que tem a ver se Jesus amava a praia? Se Jesus amava o mar? Eu tenho que ficar dentro do gabinete, dentro do escritório de terno e gravata. Eu respeito quem gosta, mas eu prefiro estar com Jesus, me relacionando com as pessoas. Então, Deus quer que a gente possa ter esse bom senso, essa sabedoria para nós saber viver, e que apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós seremos gratos a Deus em todas as circunstâncias. Amém. Isso não significa que a gente não vai ter problema. A gente está na terra, não foi para o céu ainda. A gente vai ter dor de barriga, a gente vai ter. Quando eu falo vocês, tem que olhar quando você tiver essas. Fala com a dona Pri, que ela tem umas dicas boas para dar para você, mulher. Porque nós somos seres humanos, estamos na terra. Agora, que bom que a gente é ser humano e pode se relacionar com Deus, e pode conhecer a Deus, e pode se aproximar de Deus, e senão a gente vai ficar
Vocês vão ficar a noite toda tentando acertar o cestinho aqui. Eu acho que ninguém acerta. Não, pastor, se eu jogasse mais 100 vezes, eu acho que eu acertava. Quantas pessoas que estão tentando acertar na vida delas sozinhas até hoje? Elas até têm a boa intenção, elas até se esforçam, mas estão igual vocês tentando acertar o cestinho e não faz cesta, porque estão longe, estão distantes de Deus, e só tem alguém que pode nos aproximar, de nos dar intimidade com Deus, é por meio do seu Filho Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o poder da gratidão quer nos blindar, gente. Ele quer deixar a nossa vida saudável, a nossa vida leve. Nós criarmos uma imunidade, aonde quando as coisas ruins quiserem nos abater e nos enfraquecer, não vão conseguir. Então ele nos dá 3 dicas aqui importantes em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16, 17 e 18, que eu quero compartilhar com você esses segredos, essas dicas, para você estar bem imune ao estresse, à angústia, à aflição, preocupação, à perturbação. O que Paulo diz aqui? 1 Tessalonicenses 5,16. Achou-se? Regozijai-vos sempre. O que é regozijar? Se alegrar, uma alegria barulhenta, uma alegria mais do que alegria. Ele está dizendo: se alegrem sim. Que a alegria vai blindar o nosso coração. O diabo sabe disso. Por isso ele vai tentar roubar a tua alegria. Puxa, eu estava tão alegre por saber dessa notícia, já foi embalde agora. Mas a tua alegria está onde? Porque para eu me alegrar sempre, quem deve ser a minha alegria? Jesus. Hoje a tua conta pode estar lá. Caiu o 13º, pastor. Caiu a minha gratificação, caiu a minha comissão. Aleluia. Oh, nossa, recebe. Ô pastor, vamos comer uma pizza. Ô pastor, vamos lá hoje comer um sushi. E se não cair nada disso nesse final de ano, tu não vai viver o teu melhor final de ano? Tu não vai se alegrar para sempre? Paulo está dizendo que regozijem-se sempre. Seja num banquete, uma fartura, seja num prato russo, rosbovo, arrozinho com ovo. É bom? É. Eu comi bastante. Eu comi com ovinho, molinho, gema molinha. Eu comi com uma purezinha. Fruto, pastor. Não estás em Porto Alegre, meu? Aqui é pureza. Por quê? Porque Deus nos traz a alegria que é do céu. Não é uma alegria passageira. É uma alegria que você não precisa encher a cara. Não precisa me alegrar, eu vou ficar bêbado. Isso é euforia. Tu enche a cara, nem lembra o que fez no ano passado. Fora a enxaqueca, fora o risco de você ainda querer dirigir, né? Tirar a tua vida ou tirar de outras pessoas. Isso que Paulo está dizendo: se enche do Espírito Santo, você vai se alegrar sempre. Você vai ter canções, você vai compor. Você está cheio de Deus.
Você já viu uma pessoa triste cantar? Eu nunca vi. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está triste, ore, mas aquele que está alegre, cante louvor. Pode ser que você seja desafinado igual eu, mas canta do mesmo jeito. Eu sou cantor de chuveiro, mas eu canto, porque a minha alegria vem do Senhor. Em segundo lugar, ele diz o quê? Orai sem cessar. Pastor, então eu vou ter que virar monge. E como é que eu vou orar sem parar? O que significa orar sem cessar? Orar sem cessar é você se relacionar com Deus a todo momento. Não é só na hora do culto. Não é só na hora que você, eu tenho meu devocional todo dia, eu tenho meu livrinho, Café com Deus. Eu leio lá todo dia, tomo meu café, bato a foto, senão a bênção não vem, né? Tem que postar. Eu dou uma postadinha para a bênção chegar, aí tenho meus 10 minutos de oração todo dia e deu. E aí você, como se tirasse da tomada a tua vida espiritual e tu tivesse um piloto automático o resto do dia? Não. Você está dirigindo, está falando com Deus, só não vai fechar o olho, pelo amor de Deus. Né? Continua dirigindo. Você está caminhando na praia, está orando, está falando com Deus. Está trabalhando, está falando com Deus. Está fazendo o número 1, está falando com Deus. Está fazendo o número 2, está falando com Deus. Oh Deus, aleluia. Está na igreja, está falando com Deus. Orar sem cessar. Orar em todo tempo. Está surfando? Oh Deus, manda boa. E se vir aquela grandona falar, Jesus, que misericórdia. Não é assim? Não é assim, pastor? Ai, que birraia. Batata baixa. Hoje eu olhei assim e falei, essa não. Então, orar antes, diga comigo, orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. E orar sempre é comunhão. Nota aí, ele é escrito. Orar antes, dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. É relacionamento, é intimidade. Amém? Salmos 103, versículo 1 ao 5. Salmo é fácil, né? Cento e 3. Vamos ler do 1 ao 5. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E quando falo enfermidade aqui não é só física, tá? É emocional também. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, compaixão. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. Você percebeu que ele disse 3 vezes antes de falar o que acontece? Ele
falou bendize, ele falou bendiga, ele falou bendiga 3 vezes para depois falar o que Deus fez na nossa vida. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todos os meus pecados, Ele que cura todas as minhas doenças, Ele que tira a minha vida da cova, e é Ele que me coroa de graça e misericórdia, e quem farda de bens a minha velhice, de sorte que a minha mocidade se renova como a da Só vive isso, gente, quem tem um coração agradecido a Deus. Vou ler para você na mensagem. Ó minha alma, fale bem de Deus, da cabeça aos pés, bendirei o teu santo nome. Ó minha alma, fale bem de Deus, sem esquecer de nenhuma das bênçãos. Ele perdoa os seus pecados, cada um deles, cura as suas doenças, todas elas, redime você da cova, salva a tua vida, coroa você com amor e misericórdia, uma coroa muito desejável, envolve você com bondade e beleza eterna, Ele renova a sua juventude e você é sempre jovem na presença dEle. Amém. Apesar do cabelo branco, mas eu sou jovem. Porque eu sou forte? Não, porque o Senhor é a minha alegria. Neemias capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, ó, coisa de gaúcho. Tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí tu vê os jovens hoje, 17, 15, com depressão, sem vontade de estudar, sem vontade de trabalhar, então nem se fala. A mãe e o pai falam: ô filho, vai lá no mercado pegar o pão, 5 horas da tarde, nós comemos um pão quentinho, nós pegamos um pão quentinho, né, pastor? Então uma bananinha frita. Credo, pastor, coisa de manezinho. Que nasceu na Carmela top. Aí tu vai falar isso com um guri hoje de 15, vai lá pegar pão, não, estou cansado, não fiz nada o dia todo. Aí está cansado do quê? Não sei, mas estou cansado. Passar o dia todo no computador, no celular, não fez nada. O ano passado, nós estávamos em Balneário Camboriú, lá no Shopping Atlântico. Daqui a pouco escutando sirene, polícia, ambulância, ali na rua do lado do shopping. Um jovem de 17 anos tinha pulado do 7º ano. 17 anos. O que levou um jovem de 17 anos? A grande maioria que mora em Balneário tem uma condição de vida boa. Se atirar do 7º andar, a cabeça dele está no o coração dele está na merda. A tristeza tão profunda que o levou a morte. Que é isso que o diabo faz com as pessoas. Pois ele é o pai da mentira, ele engana, fazendo as pessoas acreditar que elas não têm valor para Deus, que elas são imprestáveis, que elas são pior do que o cocô do cavalo do bandido. E é tudo mentira, porque se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Como é que eu não vou bendizer esse Deus que me coroa de graça e misericórdia? O que é graça? É o bem de
Deus que a gente não merece. Mas Deus falou: eu te amo tanto que eu sei que tu não merece, mas eu vou te dar. Sabe aquele filho que pegou no pé dele onde estuda, se tu estudar no Natal, o Papai Noel vai te dar uma bicicleta, uma prancha. Aí, Paulo roubou. Tu ia dar prancha ou uma bicicleta para ele porque ele rodou? Vamos ser sinceros. Não ia, né? Você, bem feio. Cabeção, não merece. Não vou te dar um presente. Não vai deixar o filho chupando o dedo. Aí sabe o que Deus faz com nós? A gente também reprovou. Mas Deus falou: está aqui a tua prancha e está aqui a tua bicicleta. Vai curtir o teu verão. Mas eu não mereço. Eu sei, mas eu te amo. Eu quero te ver feliz. Vai para a água. Vai andar de bicicleta. Isso é graça. O que é misericórdia? É o mal que a gente merece. Mas Deus fala: eu não vou te dar o mal que merece. Isso é misericórdia. Como é que eu não vou bem dizer a Deus? Se Ele me dá o que eu não mereço e deixa me dar o que eu mereço, que é o mal, como é que eu não vou bem dizer? Como é que eu não vou agradecer? Como é que eu não vou me alegrar com Deus desse? E para encerrar, eu quero ler contigo Salmo 106, verso 1, para a gente orar e louvar a Deus e que Ele nos dê esse poder da gratidão e nos aproxime dele cada vez mais. Aleluia! Aleluia significa louvado seja Deus. Por que seja louvado Deus? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é dura para sempre? Não acaba. Tem outro salmo que vai dizer: a sua misericórdia se renova a cada manhã. O diabo vindo para nos matar, nos arrebentar, porque ele é acusador, né? Ele vai botar nós lá. Aí Jesus se mete na frente. Minha misericórdia sobre ele. Ele não vai receber o que ele merece, mas a minha graça vai dar o que ele não merece. Só de você estar respirando, estar vivo, sem graça, sem misericórdia. A gente teve aí um ciclone extratropical, né? Fez estrago, infelizmente. Uma família lá na Palhoça veio, irmãos na fé, irmãos em Cristo, hoje estão com Jesus. Se foram por causa da enxurrada da água, mas partiram com Jesus. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa esperança. Amanhã, se você quiser ver o sol nascer, depois pode me encontrar. Seja aqui no Campeche, Pôr das Pedras, na Maçã, só não vai querer ver o sol nascer no Ribeirão, porque lá é o pôr do sol. Deixa eu te ajudar um pouquinho. Mas se você for nas nossas praias aqui, até lá na Armação e Matadeiro, lá na Ilha das Campanhas, você vai ver um lindo sunrise. Você vai ver um pôr do sol, um céu azul, e você vai lembrar de hoje à noite, você vai lembrar desse cabeça branca. Nosso falou que a cada amanhecer, a graça e a misericórdia se renovam. Porque não tem fim. Não tem fim, não acaba. E às vezes a gente até se afasta de Deus porque faz umas coisas erradas. Com medo. Deus não precisa ter medo, não. Te aproxima. Para de ficar tentando se esforçar. Vem aqui pertinho, deixa eu te abraçar. Bota o teu peito aqui, com a cabeça no meu peito e ouve a batida do meu coração. É amor que eu tenho por ti. É graça que eu tenho por ti. É compaixão que eu tenho por ti. Não é juízo, não é condenação.
Você é Deus castigando o pecador, pastor. Não. Fala besteira, deixa de ser necio, deixa de ser tolo, deixa de ser ignorante, seja sábio. Tenha bom senso. O castigo que era para vir sobre nós, cai sobre Jesus na cruz. Leia Isaías 53. O que sobrou para nós? Nós lemos ali no Salmo 103, não é? Cura, salvação, perdão, longevidade, força, juventude. Vou estar com 90, 100 anos, vou estar surfando, vou estar pregando. Se eu tiver com corega, pecador, mas vou estar cheio do Espírito. Vou estar aqui pregando para você. Eu me converti, eu tinha 16 anos. Hoje eu estou com 49. Esse culto de 59 é o sol que ajudei um pouquinho. Mas eu estou muito mais disposto do que eu tinha com 16 anos. Porque cada vez mais a alegria, a esperança, a presença dele na minha vida. E quando a gente começa a se aproximar, é igual quando eu estou casado com a pastora Ruth. 27 mais 3, 2 namoro e 1 noivado, estamos caminhando junto há mais de 30 anos. E a gente está tão junto, mas tão junto que já misturou, já não sabe o que é Ruth e o que é Ruth. Você pega duas massinhas, faz essa dinâmica lá, o Lucas. Pega duas massinhas, sei lá, uma vermelha, uma rosa, uma azul, uma branca, enfim, e mistura as duas, uma bolinha só. Depois vai tentar separar para ver o que é azul, o que é rosa. Não tem mais. Por isso que o divórcio arrebenta tanto, por isso que o divórcio machuca tanto, porque pedaços saem, que a gente se torna uma só carne. Agora imagina nós com Deus. Nós somos um com Deus. Jesus disse: assim como o Pai e eu somos um, assim nós vamos ser um com vocês. Então quando as pessoas olham para nós, não vê mais o mundo. Vê Jesus, vê o amor, vê a graça, vê a misericórdia, vê a alegria. Mas tu está sempre feliz, tem mais problema que eu, não está sempre cantando. Um coração agradecido. Sabe aquela história do rapaz que o amigo que foi se despedir do outro que ia viajar, ele chegou no aeroporto, né? Viu o avião decolar, deu aquela invejinha santa. Viajar de avião, eu estou indo para casa de carro, mas um carro bom. Daqui a pouco chegou na casa dele, ele ficou com um carro, um outro amigo dele que tinha um carro, mas um carro mais velhinho. Aí chegou lá, viu um carro bom do amigo e falou: poxa, eu queria tanto ter esse carro bom desse, um carro do ano, porra. Daqui a pouco estava passando, o outro amigo dele chegou de bicicleta. E estava insatisfeito porque estava de bicicleta. Queria ter um carrinho velho, igual do amigo dele. E daqui a pouco veio o outro. Disse: poxa, eu queria tanto essa bicicleta, porque eu não tenho nem bicicleta, estou cansado de andar a pé. Só que aí daqui a pouco veio um outro que veio na cadeira de roda. Disse: poxa, que ando, cara. Que saudade que eu tinha quando eu caminhava, jogava a bola, botando uma cadeira de roda. Pô, mas aí está reclamando, está na cadeira de roda e eu estou na cama. Nem cadeira de roda eu posso mais, estou na cama. Daqui eu fico achando. Por que eu vou ser insatisfeito? Por que eu não agradecer o que eu tenho? Que eu sou em Deus. A Bíblia diz que um pouco com Deus é muito. Que a gente tem que fazer volta de pobreza, não, porque eu creio que Deus quer nos abençoar. Não é esse o espírito do sentimento, mas é o sentimento de gratidão. Esse obrigado. Obrigado. Vamos fazer isso hoje. Quero te convidar a ficar de pé.
louvar ao Senhor por mais uma canção, por trio ternura. Mas eu queria que você baixasse a sua cabeça e abrisse o seu coração para dizer: Deus, eu não quero mais tentar acertar a bolinha de longe. Eu quero me aproximar. Eu quero me chegar. Eu quero me relacionar. Eu quero orar, eu quero me alegrar, mas eu também quero agradecer a Deus por tudo, porque essa é a terceira dica que Paulo nos dá ali de 1 Tessalonicenses 5, o 18, ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo assim: Senhor Deus, nessa noite, remove da minha vida tudo que eu aprendi de errado. Me livra de ser uma pessoa tola, louco, nécio, ignorante, e me dá sabedoria, me dá bom senso, para ter um coração humilde e agradecido a Deus por tudo na minha vida. Eu quero me alegrar sempre. Eu quero aprender a orar sem cessar e a ser grato a Deus através do seu Filho Jesus, que morreu por mim para me salvar e me dar uma vida nova. Por isso eu te peço, Espírito Santo, enche o meu coração de alegria e de gratidão. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e que eu não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos, pois é Ele que perdoa os meus pecados. Ele cura de toda doença, que salva a minha vida, e me coroa de graça e misericórdia. É Deus quem farta de bens a minha velhice, de sorte que a minha juventude se renova como a água. Em nome de Jesus. Amém. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal